O aroma enjoativamente doce de cocô e baunilha me atingiu como uma marreta quando abri a entrada traseira do Costa Sussurrante Café. Já passava bastante do horário de fechamento, mas o cheiro inconfundível que vinha da cozinha só podia significar uma coisa: Theo estava assando novamente. Sorri para mim mesma, pensando em surpreender meu marido com uma garrafa de seu Cabernet favorito. Ele merecia, depois de mais uma maratona noturna de assados para o novo menu de verão do café. Mas meu sorriso desapareceu ao virar a esquina e entrar na cozinha. Lá estava Theo, sem camisa, com minha melhor amiga Mara toda enroscada nele como um ornamento barato de Natal. Que inferno é esse? As palavras escaparam antes que eu pudesse me conter. Theo se afastou bruscamente de Mara, seus olhos se arregalando de surpresa. Elina, não esperava que você voltasse tão cedo. Bem, eu não esperava encontrar você traindo minha amiga na nossa cozinha. Eu estava fervendo de raiva, com as mãos cerradas em punhos. Como você pôde fazer isso comigo, conosco? Mara abriu a boca, mas eu a calei com um olhar venenoso. Não. Nem pense em dizer uma palavra. Lena, por favor, me deixe explicar, Theo começou, pegando um pano de prato para se cobrir. Explicar o quê? Que você tem dormido com Mara pelas minhas costas? Que você tem mentido e me traído esse tempo todo? Eu estava tremendo de raiva. Theo suspirou profundamente. Não é assim. Isso, ele gesticulou entre ele e Mara, simplesmente aconteceu. Mas meus sentimentos por você mudaram. Mudaram? Eu não te amo mais, pelo menos não dessa forma. Suas palavras cruéis cortaram fundo. Depois de 11 anos de casamento, de construir este café do zero com suor e lágrimas, ele ia me abandonar por Mara? Você está me expulsando? Minha voz era quase um sussurro. Depois de tudo pelo que passamos juntos? Theo me encarou com frieza. Eu quero o divórcio, Lena, e quero que você se afaste do café também. Mara está colocando dinheiro para me comprar sua parte. Como é que é? Eu gritei, me virando para os dois. Você acha que pode roubar meu sonho assim? Este café é o trabalho da minha vida. Eu o construí do nada. Os olhos de Theo se tornaram frios e duros. Agora é minha vez, e não há nada que você possa fazer para impedir. Eu olhei para o homem que eu amava, a pessoa que eu achava conhecer melhor que qualquer um neste mundo, mas o estranho cruel e insensível que me encarava era completamente irreconhecível. Mara colocou uma mão tranquilizadora no braço dele, sorrindo para mim. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, Helena. Apenas vá embora enquanto ainda pode. Lágrimas de raiva escorriam pelo meu rosto enquanto eu ficava ali, chocada com a traição deles. Isso não podia estar acontecendo. Não comigo. Mas a verdade era inescapável, Theo agora era o inimigo, e quanto à minha chamada melhor amiga, de agora em diante, seríamos qualquer coisa menos amigáveis. Saí do Costa Sussurrante com lágrimas de raiva turvando minha visão. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava pegar as chaves do carro, desesperada para escapar daquela traição sufocante. Como Theo pôde fazer isso comigo, conosco? Depois de mais de uma década de suor e lágrimas para construir nosso café dos sonhos do zero, ele ia simplesmente me descartar. O rugido do motor era a única coisa que me mantinha ancorada enquanto saía do estacionamento. Dirigi sem rumo, minha mente um turbilhão de dor e raiva. Theo queria que eu fosse embora? Tudo bem, eu iria. Mas não antes de destruir o mundo traiçoeiro daquele desgraçado. A noite já havia caído quando estacionei em frente ao bangalô de Max. Meu irmão deu uma olhada no meu rosto pálido e imediatamente me puxou para dentro. Lena, o que aconteceu? Você parece que viu um fantasma. O Dick rompeu então. Desabei no sofá gasto dele, corpo sacudido por soluços enquanto contava a cena horrível na cozinha do café. A expressão de Max escureceu a cada detalhe e viu que eu compartilhava. Aquele verme nojento, ele cuspiu quando terminei. Não se preocupe, irmã. Vamos fazer ele pagar por isso. Tenho um amigo que é muito bom com alteração de impressões digitais e incêndio criminoso. Max, não, eu disse, segurando seu pulso antes que ele pudesse pegar qualquer ferramenta de vingança incendiária. Não quero você envolvido em nada ilegal, entendeu? Este é o meu problema. Ele franziu a testa, claramente relutante em abandonar seu plano louco de justiça incendiária. Mas...
Eu me mantive firme e, após alguns momentos tensos, ele finalmente assentiu com resignação. Ok, você tem razão. Nada de fogo. Mas temos que fazer algo contra aquele rato. Ele não pode simplesmente sair impune. Enxuguei os olhos inchados com as costas da mão. Eu sei, e ele não vai. Mas eu preciso de um plano primeiro, algo que realmente os afete de uma forma que não possam ignorar. O canto da boca de Mac se curvou ligeiramente. Bem, se você precisa de um plano mestre de retaliação, veio ao cara certo. Nas horas seguintes, minha raiva se transformou em um desejo ardente de vingança enquanto Max e eu tramávamos. Ele mergulhou no passado de Theo e Mara, desenterrando todos os segredos sujos e negócios sombrios que pôde encontrar. Eu revisei os contratos comerciais do café, procurando qualquer brecha ou cláusula que pudesse usar a meu favor. Ao amanhecer, eu tinha um verdadeiro arsenal de provas incriminatórias e alavancagem legal para contra-atacar. Exausta, mas encorajada, virei-me para meu irmão com as primeiras chamas de determinação brilhando em meus olhos. Theo quer tirar meu sonho? Bem, ele vai aprender bem rápido que despertou um furacão. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras ressoar. Aquele desgraçado não faz ideia do que está por vir. Mac sorriu de forma selvagem. Essa é minha garota. Agora vamos destruir o mundo daquele traidor. Um sorriso feroz se espalhou pelo meu rosto. Finalmente, a justiça, embora tardia, estava prestes a ser servida. Passei os dias seguintes escondida na casa de Max, revisando a montanha de provas que ele havia reunido sobre Theo e Mara. Negócios imobiliários duvidosos, renda não declarada, até algumas reclamações de assédio feitas por ex-funcionários. Aqueles dois tinham mais esqueletos no armário do que uma casa assombrada. Mas nada parecia ser um golpe certeiro para recuperar o controle do Costa Sussurrante, pelo menos até eu encontrar um adendo bizarro escondido nas entrelinhas do contrato de parceria do café. Ei, Max, venha ver isso, eu acenei para meu irmão, mal acreditando no que estava lendo. Max apertou os olhos para o documento, os lábios murmurando silenciosamente as palavras. Então seus olhos se arregalaram. Não acredito. Você está falando sério? Eu sorri maliciosamente. Parece que há uma brecha irônica no contrato que Theo e eu assinamos. Não me deixe em suspense, mana. Desembucha. Respirando fundo para saborear o momento, recitei o parágrafo crucial. Se, em qualquer momento, um dos parceiros for descoberto envolvido em um caso extraconjugal ou violando flagrantemente os princípios de fidelidade inerentes à relação comercial, a propriedade completa e o controle operacional reverterão imediatamente para a parte prejudicada. A risada estrondosa de Max preencheu a sala. Você está brincando. Aquele traidor literalmente assinou sua renúncia ao café no momento em que ficou com sua amiga? Isso mesmo. Parece que o universo tem um senso de justiça bem distorcido. Eu não conseguia parar de sorrir. Finalmente, eu tinha vantagem legal para fazer Theo e Mara pagarem por sua traição. Mas primeiro, eu precisava cobrir todas as minhas bases. Peguei meu celular e digitei rapidamente uma mensagem. Theo, encontre-me no café em 1 hora. Precisamos conversar. Max arqueou uma sobrancelha. Você tem certeza de que é sensato confrontar aquele traidor pessoalmente? Eu o encarei com um olhar que poderia cortar aço. Ele foi quem tornou isso pessoal ao tentar roubar meu sonho. É justo que eu devolva o favor enfiando essa vitória goela abaixo dele. Justo, Max ergueu as mãos em rendição fingida. Apenas tome cuidado. Esse traidor não vai desistir do café sem uma grande briga. Não se preocupe. Estou contando com isso, meu sorriso se tornou predatório enquanto pegava minha bolsa. 1 hora depois, entrei pelas portas do Costa Sussurrante como uma mulher possuída. Theo já estava lá, me encarando de trás do balcão. O que você quer, Lena? Ele cuspiu, com veneno pingando de suas palavras. Veio implorar por seu emprego de volta antes que eu te substitua por algum talento novo? Eu sorri enquanto me aproximava dele com um brilho mortal nos olhos. Não exatamente, embora eu tenha uma nova proposta de negócios para você. Então, bati a cláusula do contrato no balcão, saboreando o olhar de horror que se espalhou pelo rosto de Theo enquanto ele lia.
Você vê, sua pequena aventura com Mara violou esta adorável disposição aqui. Eu toquei o documento com uma unha perfeitamente manicurada, o que significa que o Costa sussurrante reverte para minha propriedade total, com efeito imediato. Theo gaguejou, a raiva e a descrença lutando em seu rosto. Mas não havia como negar a natureza legalmente vinculativa do que estava escrito. Você não pode fazer isso, ele finalmente disse. Este é meu café agora. Era seu café, eu murmurei, bebendo a raiva impotente dele. Virando-me, caminhei em direção à porta, lançando uma última observação sobre o ombro como uma daga entre suas omoplatas. Eu começaria a arrumar minhas coisas se fosse você, Theo. Você e sua namoradinha acabaram de se tornar inquilinos muito caros. A vingança, como um cabernet perfeitamente envelhecido, tinha um sabor delicioso. O olhar de descrença atônita no rosto de Theo enquanto eu saía do Costa sussurrante foi mais satisfatório do que qualquer prato gourmet que eu já tivesse preparado. Por muito tempo, aquele traidor tinha todas as cartas, mas não mais. Agora era minha vez de atacar. Minha primeira ligação foi para Miriam, a antiga chefe do café que Theo demitira logo após começar o caso com Mara. Ela atendeu no terceiro toque, surpresa audível em sua voz. Lena? Não esperava ouvir de você, especialmente depois de tudo que aconteceu com aquele seu marido nojento. Ex-marido, corrigi friamente. E é exatamente por isso que estou ligando. Tenho uma maneira de fazer Theo pagar pelo que fez conosco, mas vou precisar da sua ajuda. Houve uma pausa longa, então o tom de Miriam ficou firme. Estou ouvindo. 15 minutos depois, ela estava sentada do outro lado da mesa da cozinha, com os lábios comprimidos em uma linha determinada enquanto eu explicava os detalhes do meu plano. Quando terminei, ela simplesmente assentiu uma vez e se levantou. Conte comigo. Aquele verme patético vai se arrepender do dia em que nos traiu. Seus olhos estavam cheios de determinação. Quando começamos? Ao final do dia, eu havia conseguido reunir o restante da antiga equipe do café que Theo havia descartado sem cerimônia assim que Mara começou a influenciar nos negócios. David, o brilhante chefe de confeitaria cujas receitas únicas recebiam elogios, e Carlos, o gerente imperturbável que mantinha toda a operação funcionando como uma máquina bem lubrificada, até o velho Arlo, que limpava as mesas do Costa sussurrante há anos antes de ser forçado a uma aposentadoria abrupta. Um por um, todos prometeram seu apoio incondicional à minha causa. Você sempre nos tratou com respeito, como família, disse Carlos, com os olhos brilhando de gratidão. Theo perdeu de vista o que realmente importa há muito tempo. Estamos com você até o fim, chefe. Com meus aliados reunidos, era hora de implementar a segunda fase da minha grande estratégia, começar a desviar os clientes do Costa sussurrante. Em um movimento ousado, montei uma barraquinha simples na Rua do Café, usando receitas e habilidades aprimoradas ao longo de anos de suor e paixão. A notícia se espalhou rápido na comunidade unida. Na hora do almoço do dia seguinte, já havia uma fila que se estendia pela quadra enquanto os moradores se reuniam para apoiar minha nova empreitada. Eu cumprimentava a cada um com um sorriso caloroso, servindo refeições quentes absolutamente repletas de amor e tradição. Melhor cubano que já comi em anos, um cliente idoso exclamou com a boca cheia de porco assado lentamente e queijo suíço derretido. Aquele tal de Theo não sabe o que está perdendo. Sua esposa assentiu vigorosamente. Nós frequentamos aquele café desde antes de Lena e Theo assumirem. Era um lugar adorável, sabe, mas desde que aquela megera da Mara começou a mandar, a comida e o serviço foram para o ralo. Olhando por cima do ombro, permiti-me um sorriso vingativo ao ver o Costa sussurrante quase vazio, com o Theo atrás do balcão, parecendo totalmente desanimado. Um por um, eu ia drenar aquele traidor até o fim e recuperar o que era meu por direito. O café, os clientes, o sonho que ele tentou roubar egoisticamente. Tudo seria restaurado, e Theo se arrependeria para sempre de ter despertado a fúria vingativa que agora enfrentava. Com a comunidade solidamente ao meu lado, era hora de avançar para a próxima fase do meu grande plano de retribuição kármica contra Theo e Mara. Eu os tinha na corda bamba, mas precisava ir para o golpe final enquanto podia. Você tem certeza disso, irmã? Max perguntou, me olhando com uma mistura de preocupação e orgulho. Uma vez que você entregar esses papéis, não há como voltar atrás. Eu nem precisei pensar. Theo trouxe isso sobre si mesmo no momento em que me traiu e tentou roubar meu sonho. Ele vai aprender que há consequências por machucar as pessoas dessa forma.
O tribunal era um edifício frio e imponente de aço e pedra, mas entrei pelas portas como se fosse dona do lugar, com Joseph e Carlos logo atrás, carregando caixas de provas contundentes. O juiz Ramos era um homem mais velho, com feições severas e olhos que pareciam enxergar através de você. Mas eu o encarei sem vacilar enquanto me dirigia à mesa da autora. Excelência, venho aqui hoje buscando uma liminar contra Theo Silva para cessar imediatamente as operações do Costa Sussurrante Café com base em violações documentadas do nosso acordo de parceria comercial. Houve um murmúrio na galeria enquanto eu expunha os fatos frios e duros, peça por peça. O caso extraconjugal de Theo, evidenciado por imagens de segurança e testemunhos oculares, sua má gestão financeira e desvio de fundos para uso pessoal com sua amante Mara, violações flagrantes dos nossos padrões operacionais e cláusulas éticas mutuamente acordadas. Eu era uma metralhadora de queixas e infrações, bombardeando o tribunal com uma montanha esmagadora de provas de que Theo não apenas partiu meu coração, mas destruiu os votos sagrados de nossa parceria comercial. Quando parecia que eu havia esgotado todas as provas condenatórias, Carlos apresentou o golpe final, uma cópia assinada do nosso contrato original do café, incluindo a cláusula que qualquer infidelidade resultava na perda imediata dos direitos de propriedade. Um silêncio caiu sobre o tribunal quando o rosto de Theo perdeu o pouco de cor que ainda tinha. Seu advogado, um garoto de cabelo engomado em um terno caro, começou a balbuciar objeções, mas o juiz Ramos o silenciou com um único olhar severo. Já vi mais do que evidências suficientes aqui hoje para conceder a liminar da autora, declarou em um tom que não permitia discussões. Virando-se para Theo, que parecia encolher sob seu olhar incisivo, as próximas palavras do juiz praticamente cortaram o ar. Senhor Silva, sua conduta neste caso foi absolutamente repreensível, tanto do ponto de vista legal quanto moral. Você violou irreparavelmente a confiança que formava a base de sua parceria comercial através de ações duvidosas e antiéticas. Seu olhar penetrante percorreu a corte em silêncio, desafiando qualquer um a contestar sua decisão. Estou emitindo uma liminar imediata proibindo o Sr. Silva e sua associada de entrar ou operar o Costa Sussurrante Café, com efeito a partir de hoje. Além disso, estou retirando qualquer direito de propriedade legal e concedendo controle total à autora, a Sra. Lena Ferdinandes, em perpetuidade. O som da marreta do juiz foi como um trovão, selando o destino de Theo. Eu não conseguia parar o sorriso triunfante que se espalhou pelo meu rosto enquanto murmurava entre dentes para Theo enquanto passava por ele. Como eu disse, Theo, você despertou um furacão. E agora ele vai te engolir inteiro. Deixando-o para gritar maldições fúteis ao vazio, saí do tribunal com a cabeça erguida. O próximo capítulo estava apenas começando, e desta vez, a história era toda minha. A tensão no tribunal era tão espessa que podia ser cortada com uma faca de manteiga. Todos os olhos estavam fixos em mim enquanto eu subia ao banco das testemunhas, pronta para expor a traição e os crimes de Theo para o mundo ver. O advogado de Theo era um jovem convencido em um terno caro, com um sorriso presunçoso enquanto se aproximava para começar o contra-interrogatório. Senhora Ferdinandes, não é verdade que você tem uma vingança pessoal contra meu cliente desde que descobriu sua indiscrição com a senhora Hendrick? Eu o encarei friamente. Eu não tenho nenhuma vingança, advogado. Estou apenas buscando justiça pelas ações ilegais e antiéticas que seu cliente tomou para tentar roubar meu negócio. Roubo é um termo muito carregado, disse o advogado com um sorriso oleoso. Meu cliente estava apenas exercendo seus direitos como parceiro e proprietário do Costa Sussurrante quando começou a fazer? Objeção, meu próprio advogado saltou em pé. Essa alegação de propriedade é precisamente o que está em disputa aqui hoje. Sustentada, o tom grave do juiz cortou a troca acalorada como uma espada. Cuidado, Sr. Kleene. Argumentar sobre conclusões jurídicas na frente deste tribunal está fora de linha. O sorriso de Kleene permaneceu, mas podia-se ver as bordas ficando um pouco apertadas. Minhas desculpas, Excelência. Permita-me reformular. Ele se voltou para mim com um olhar serpentino. Senhora Ferdinandes, você pode provar definitivamente que o relacionamento do meu cliente com a senhora Hendrick foi, de fato, uma violação do seu acordo comercial? Um sorriso feroz se espalhou pelo meu rosto enquanto eu pegava o controle remoto da TV. Com alguns toques, exibia as imagens de segurança daquela noite fatídica, a noite em que minha vida mudou para sempre. O tribunal assistiu em silêncio enquanto figuras granuladas em preto e branco apareciam na tela. Era eu entrando pela entrada traseira do Costa Sussurrante Café, indo para a cozinha e então congelando ao ver Theo e Mara.
Não havia como negar o que estavam fazendo, meio vestidos e enroscados um no outro. Eu os encontrei assim, declarei friamente depois que o vídeo terminou, lutando para manter minha voz firme. Meu marido e minha melhor amiga, tendo um caso bem ali na cozinha onde preparamos comida para o público todos os dias. Um murmúrio chocado percorreu a plateia com a revelação sórdida. Até os olhos do juiz se arregalaram momentaneamente antes de sua máscara severa voltar a aparecer. E isso é ultrajante, completamente fora de contexto, gaguejou Kleene, de repente parecendo muito menos seguro de si mesmo. Eu movo para excluir esse vídeo do registro como assassinato de caráter descarado. Negado, declarou o juiz com uma firmeza inabalável. Essa filmagem corrobora as alegações da senhora Ferdinandes de um caso sexual entre os réus, o que, como já foi estabelecido, viola a cláusula do acordo de parceria. Enquanto Kleene encolhia, derrotado, aproveitei a vantagem. Gostaria de entrar com a parte relevante do nosso contrato como prova, se puder. O juiz deu um aceno breve e desliz, adiante, uma cópia do contrato, apontando o parágrafo crucial que a infidelidade de Theo havia violado. Quando terminei de lê-lo em voz alta, podia-se ouvir um alfinete cair no tribunal. Todos os olhos estavam fixos em Theo e Mara, com expressões que iam de horror a desgosto absoluto. Pressionando os lábios em uma linha determinada, levantei-me do banco das testemunhas e me aproximei do console de multimídia. Algumas teclas depois eu tinha fotos de Theo e Mara na tela, comprando imóveis caros com fundos desviados do Costa Sussurrante, entre outras coisas. Excelência, apresento provas de que as ações desprezíveis do Sr. Silva foram além de uma simples quebra de nossos votos morais e profissionais. Minha voz era fria e dura como aço. Ele conspirou com sua amante para me fraudar, sangrar minha empresa e roubar o trabalho de toda a minha vida para financiar seus caprichos egoístas. Não havia como esconder a fúria ardente em meus olhos enquanto eu encarava Theo pela última vez. Ele não apenas me traiu como marido, mas também como parceiro de negócios e ser humano. E por isso, precisa ser totalmente responsabilizado perante a lei. O tribunal ficou em silêncio, como se estivesse segurando a respiração para o julgamento que estava por vir. Quando o juiz finalmente falou, suas palavras foram medidas, mas repletas de desprezo. Senhor Silva, senhora Hendrick, em meus 37 anos de magistratura, raramente encontrei indivíduos com tamanha falta de ética ou fibra moral. Suas ações premeditadas e egoístas deixaram este tribunal sem escolha a não ser considerar as sanções máximas permitidas por lei. Finalmente, a vindicação seria minha. Enquanto os deputados do tribunal se moviam para prender Theo e Mara, certifiquei-me de que eles tivessem uma última visão da mulher que ousaram tentar destruir. É isso que o karma tem sabor, disse alto o suficiente para que eles ouvissem. Olhem nos meus olhos e memorizem isso para sempre, porque vocês nunca vão esquecer este dia enquanto viverem. A voz do juiz cortou a tensão no tribunal como uma faca quente na manteiga. Que fique registrado que, com base nas evidências incontroversas apresentadas, estou decidindo a favor da autora, senhora Lena Ferdinandes. Meu coração disparou com essas belas palavras. Após semanas dilacerando minha alma, estrategiando e lutando contra as enganações de Theo, tudo tinha valido a pena. As ações deploráveis do Sr. Silva representam uma violação criminosa do acordo de parceria que ele voluntariamente entrou. Portanto, estou revogando imediatamente seus direitos de propriedade e controle sobre o Costa Sussurrante Café, concedendo total direito legal à senhora Ferdinandes. Theo ficou rígido em seu assento, o rosto corando de raiva impotente. Seu advogado desprezível fez uma última tentativa desesperada de objetar, mas o olhar penetrante do juiz rapidamente o silenciou. Além disso, as evidências de uma conduta financeira, fraude e desvio de fundos perpetrados pelo Sr. Silva e pela Sra. Hendrick foram encaminhadas ao promotor distrital para acusação criminal. Até que as acusações formais sejam apresentadas, vocês ambos estão sob custódia sem fiança. Quando os seguranças robustos do tribunal se moveram para algemar o casal atônito, a realidade finalmente pareceu atingir Theo como um golpe de marreta entre os olhos. Sua boca trabalhou furiosamente, soltando maldições e protestos indignados, mas o som das algemas de aço frio em seus pulsos só enfatizou a dura verdade: ele havia finalmente sido derrotado. Você mentirosa vingativa, Theo explodiu, lutando contra os seguranças como um cachorro raivoso enquanto o levavam embora. Vou enterrar você por isso. Você não vai se safar de destruir minha vida tão facilmente. Eu simplesmente sorri e acenei, absorvendo sua fúria rabiosa como a vitória final. Obrigada por ser um cretino colossal e tornar isso tão satisfatório, Theo.
A última visão que tive do meu ex-marido traidor foi seu rosto contorcido desaparecendo atrás das pesadas portas de carvalho do tribunal. Então, éramos apenas eu e o murmúrio abafado dos cochichos chocados da galeria. Ordem! Este tribunal precisa de ordem. A voz do juiz cortou o burburinho como um trovão, silenciando a multidão mais uma vez. Só quando a sala caiu em silêncio, ele voltou seu olhar para mim, os olhos suavizando ligeiramente. Senhora Ferdinandes, sinto que devo elogiar você pela graça e fortaleza que demonstrou durante esses procedimentos abomináveis. Você provou mais do que sua aptidão ética para retomar a posse completa do Costa Sussurante. Endireitando-me reflexivamente com um raro elogio, inclinei a cabeça respeitosamente para o banco. Obrigada, Excelência. Isso significa mais do que você pode imaginar. Algo brilhou nos olhos do velho, o mais leve traço de calor rompendo aquela fachada severa perpetuamente. Então, foi embora, selado novamente por trás do profissionalismo de ferro. Este caso está encerrado. Tribunal está suspenso. O som da marreta do juiz foi como um trovão final, e com isso, tudo estava acabado. Quando me levantei da mesa da autora, reunindo minhas coisas em um estado de torpor, notei um segurança esperando discretamente perto das portas. Ele me deu um aceno sutil, uma mão deslizando em direção ao seu cinto onde um cacetete estava guardado. Franzi a testa ligeiramente, balançando a cabeça em resposta. Por mais satisfatório que fosse, não havia necessidade de adicionar brutalidade policial ao sofrimento de Theo naquele dia. Ele já estava derrotado. Dando ao segurança um sorriso agradecido, bati no peito do meu blazer sobre o coração. Obrigada, mas não, oficial. Acho que meu lado foi mais do que compensado aqui hoje. Virando-me nos calcanhares, saí do tribunal com a cabeça erguida. O mundo finalmente estava em ordem novamente. O pesadelo havia acabado oficialmente, e agora era hora de voltar ao café e restaurar meu projeto de paixão à sua antiga glória. Enquanto eu pisava na praça ensolarada, a brisa trazia um aroma salgado e tentador que fazia minha boca se encher d'água instantaneamente. Seguindo o cheiro, virei uma esquina para encontrar Max esperando ao lado de uma grelha portátil, cuidando de uma nova leva dos meus premiados espetinhos de frango com limão e coentro. Como minha irmãzinha se saiu lá dentro? Ele ergueu uma sobrancelha expectante. Sem conseguir parar o sorriso radiante que se espalhou pelo meu rosto, abri os braços. Precisando de nenhum convite adicional, Max correu e me envolveu em um abraço esmagador, rindo ruidosamente. Essa é minha garota, derrubando aqueles desgraçados no tribunal exatamente como planejamos. Colocando-me de volta no chão, seus olhos brilhavam de orgulho. Tenho que admitir, não pensei que você realmente conseguiria executar todo esse plano de vingança maluco sem problemas. Você me magoa, irmão, eu ri, batendo de brincadeira em seu braço. Quando é que eu falhei em algo que determinei fazer? Com um suspiro contente, peguei um espetinho da grelha e dei uma mordida, deixando os sabores familiares e picantes incendiarem meu paladar. A dor ainda estava lá, a traição ainda era recente, mas superando tudo isso estava o conhecimento de que a justiça kármica havia sido decisivamente servida. Eu estava livre, livre para seguir em frente, para recuperar meu sonho, meu café, meu futuro, e a partir de agora, esse futuro brilhava mais do que o sol do meio-dia. Uma brisa suave carregava o aroma revigorante de tinta fresca e polimento cítrico enquanto eu estava do lado de fora do recém-reformado Costa Sussurante. Foram meses intensos trabalhando para restaurar o café à sua antiga glória após a escuridão da traição de Theo e Mara, mas cada pincelada de primer, cada instalação de bancada de granito e cada sessão de redesenho do menu foi imbuída de um senso de renascimento, de recuperar o que era meu por direito e deixar para trás a bagagem tóxica do passado. Fechando os olhos, inspirei profundamente, permitindo que a essência de novos começos enchesse meus pulmões. Quando os abri novamente, o mundo parecia um pouco mais brilhante, mais vibrante. Você está pronta para isso, chefe? A voz áspera de Carlos me fez virar. O gerente corpulento estava na porta aberta, com um sorriso orgulhoso esticando suas feições rugosas. Eu correspondi ao sorriso dele e assenti com decisão. Mais do que pronta. Vamos mostrar a esta cidade como é um verdadeiro retorno. Entrando, bebi da visão transformada do interior com uma sensação de paz profunda. Cada superfície polida, cada aparelho brilhante e cada arranjo elegante ressoava com o carinho que depositei nessa nova visão.
Miriam e sua equipe já tinham a cozinha funcionando como uma máquina bem lubrificada, os aromas de carnes assadas lentamente, reduções de molho e pães recém-assados se misturando em uma sinfonia de dar água na boca. Apenas respirar isso era o suficiente para fazer meu coração inchar de orgulho pela arte culinária prestes a ser liberada. Ok, pessoal, vocês conhecem o procedimento? Chamei com minha melhor voz de comandante, atraindo a atenção da minha equipe recém-reunida. Estamos de volta aos negócios e melhor do que nunca. Mas isso significa que vamos ter alguns clientes muito particulares para impressionar esta noite. Houve algumas risadinhas com isso, junto com mais de algumas expressões que beiravam a antecipação sedenta de sangue. Nossa meta não é apenas satisfazê-los, vamos aniquilar todas e quaisquer expectativas. Meu próprio sorriso se esticou fino e feroz. Cada mordida, cada prato será uma experiência que explodirá suas mentes e colocará o último prego no caixão em que enterramos aqueles 2 traidores meses atrás. Um rugido de aprovação encontrou minhas palavras ardentes. Até mesmo a normalmente imperturbável Miriam exibia um brilho malicioso nos olhos enquanto dava as instruções finais aos cozinheiros. Preparem-se, pessoal. Esta noite, vamos jantar no inferno. A reabertura estava marcada para as 19 horas em ponto. Eu me posicionava atrás da estação de recepção, com as mãos entrelaçadas e a cabeça erguida enquanto os primeiros convidados começavam a entrar pelas portas pouco antes do horário de início. Havia os rostos familiares de sempre da comunidade, clientes fiéis que haviam permanecido ao meu lado durante os dias mais sombrios da traição de Theo, famílias trabalhadoras, aposentados animados, trabalhadores dedicados aproveitando após longos turnos. Mas meu verdadeiro foco estava no pequeno grupo perto da entrada, mudando desconfortavelmente sob o peso de tantos olhares de soslaio e silêncio gelado. Tanto Theo quanto Mara pareciam totalmente diminuídos em comparação com seus antigos eus arrogantes, pálidos e com um olhar permanentemente caçado nos olhos, como se pudessem sentir a feroz animosidade no ar direcionada exclusivamente a eles. Suprimindo um sorriso vingativo, me afastei da minha estação para cumprimentar o par patético. Bem, se não é o Sr. Silva e a Sra. Hendrick, declarei, o tom pingando sarcasmo e falsa inocência. Que bom que vocês dois puderam vir à nossa pequena reabertura. Os olhos de Theo se estreitaram em fendas, a boca trabalhando em um rosnado contido enquanto ele lutava para manter a compostura. Mara nem sequer conseguia encontrar meu olhar, encolhendo-se como se tentasse se tornar o menor e mais invisível possível. Nós fomos convidados, o homem que eu amava uma vez cuspiu entre os dentes cerrados. Sem mencionar o tipo de tortura insidiosa que você tinha planejado. Permiti-me um pequeno sorriso sereno, totalmente desprovido de calor. Haverá muita tortura envolvida esta noite, disso você pode ter certeza. Mas primeiro, gesticulando imperiosamente para que Carlos se aproximasse, fixei Theo com meu olhar mais predatório até agora. Eu simplesmente queria dar-lhes as boas-vindas de volta formalmente para que vocês pudessem ver com seus próprios olhos exatamente o que se tornou a tentativa patética de roubar meu sonho. Um silêncio pesado caiu sobre todo o restaurante enquanto os outros clientes percebiam a confrontação, as conversas morrendo em ondas de antecipação curiosa. Porque, a partir de hoje, vocês e aquela vagabunda que você escolheu para destruir tudo não são nada mais para mim do que fantasmas, sibilei com uma finalidade sombria. Ecos do passado sem lugar para assombrar. Vocês terão que assistir da linha lateral enquanto eu reconstruo o Costa sussurrante mais forte, melhor e mais amado do que nunca. Meu sorriso se tornou afiado e cruel como uma lâmina. E tudo o que vocês dois parasitas podem fazer é definhar na obscuridade.